Comentário da semana, vou comentar aqui a aparente dicotomia entre Estado ou mercado, né? Nas redes sociais, todos os dias, pessoas se degladeiam, se ofendem, porque algumas acham que o Estado é o grande agente organizador numa sociedade, inclusive da economia, e do outro lado, os ultraliberais acham que o Estado deve ter, como é que é aquele termo, presença mínima, ou Estado mínimo, só em algumas funções, enfim, sem grande participação no mercado. E aí, o que você acha dessa treta? Deixe seu comentário aqui embaixo. Bom, já adianto aqui que os dois extremos são confusos para mim. Quer dizer, como é que pode? Acho que nunca teve uma sociedade em que o Estado organizasse tudo. Ensaiaram isso por algum tempo na União Soviética, né, após a Revolução, mas foi um grande desastre, né? Quer dizer, o grande ponto, a grande sacada do Adam Smith com a Revolução Liberal, com a economia de mercado brotando na Inglaterra, era de que o sapateiro, o cervejeiro, o açougueiro não precisava saber a demanda de cada um, a preferência de cada um por sapato, cerveja ou carne, né? Ele simplesmente se guiava pelo mecanismo de preços. Quer dizer, um preço subia em relação aos demais, você tinha uma percepção para os produtores, um sinal de que eles devem produzir mais daquele produto. Se um preço cai, é um sinal de que esse produto está em abundância no mercado, então você não precisa produzir tanto dele. Então um mecanismo descentralizado, é uma mão invisível que faz com que a atividade econômica seja organizada na economia. E na União Soviética, no início, foi um desastre, porque, quer dizer, você tinha um burocrata lá com uma matriz de um produto tentando identificar o quanto cada um tinha que produzir. Não faz sentido. Por outro lado, essa ideia de Estado mínimo, ela era um pouco preguiçosa, quer dizer, eu preciso do Estado para muita coisa. Primeiramente, para ter mercado. Como é que eu vou ter mercado, que é nada mais é que uma transação, uma troca de direitos de propriedade, se não tem ninguém para assegurar os direitos de propriedade? Os mercados prosperam em ambientes em que há estabilidade política. Então essas duas coisas, esses dois extremos são tanto quanto burros. Eu acho que a grande questão é onde o Estado deve atuar e de que maneira deve atuar, né? E obviamente que não parece que o Estado precisa se importar muito com o mercado de coxinhas, né? Ou o mercado de bicicletas, né? Se o Estado, a não ser que ele cobre um imposto tão alto a ponto de viabilizar, dificilmente a influência do Estado aqui é relevante para o sucesso desse mercado. Não faz sentido você ter uma estatal de camisinhas, como existe no Brasil. Por outro lado, no mercado de energia elétrica, faz sentido o Estado estar presente. Acho que a grande questão é que ele não precisa ser necessariamente produtor de energia elétrica, ele pode ser simplesmente o regulador do mercado. O Estado, em última instância, ele pode representar os interesses da sociedade, estabelecendo os marcos regulatórios que vão determinar como, quanto e que jeito vai ser produzido, os preços, etc. São situações, são mercados em que a elasticidade de preço da demanda ela é bastante baixa, que significa o quê? Se o produtor desse mercado de energia elétrica, por exemplo, se ele subir o preço, você vai reduzir pouco a tua demanda porque você precisa muito do produto. Nesses mercados que tem essa característica, a presença do Estado é primordial, faz sentido. Né? O que talvez a gente esteja discutindo é que no Brasil ficou evidente, nos casos da Petrobras e de outras estatais, que a gestão completa pública, mesmo na produção, pode levar a resultados desastrosos. Mas isso não quer dizer que se você privatizar a produção do mercado e botar o Estado como regulador, toda a desonestidade vai sumir. Quer dizer, você pode ter uma empresa privada comprando os reguladores para fazer vista grossa para qualquer problema nesse setor. Né? Então, essa discussão extremada de posições ela não faz sentido. O que eu acho que é a grande discussão, né, que a gente tem que começar a fazer é quais são os processos, né, que o Estado precisa seguir para a gente garantir uma boa eficiência da produção pública. Né? Quer dizer, por exemplo, o Estado tem uma empresa de camisinha. Pô, não precisa. Claramente não faz sentido, não tem lógica, não tem escala para produzir de igual, de forma a competir com o setor privado. Então, a grande questão é que cada projeto do Estado
deveria ser submetido a algum tipo de avaliação criteriosa. Quer dizer, não é que o Estado tem uma função ou não tem uma função. Tem coisa que faz direito, tem coisa que não faz. Você tem algumas empresas estatais que fazem todo sentido, que são bem-sucedidas, outras menos. Quando é o caso que o Estado não consegue produzir o bem público com eficiência, aí sim você busca alguma outra alternativa. Você tem vários tipos de alternativas aí, de concessão, algum tipo de parceria, etc. Dito isto, no Brasil a gente tem uma participação grande do Estado em termos de empresas estatais. São milhares de empresas estatais ao redor do Brasil, muitas delas sem sentido algum econômico. A justificativa para a criação de uma estatal é a ideia de que o recurso, aquele bem público, ele é estratégico. Por alguma razão, ele é um bem essencial à população, como pode ser, por exemplo, no caso da água, mas em alguns casos, bem questionável esse termo estratégico. Tanto porque o Estado pode estar presente, por exemplo, na educação, de qualquer forma. Ele pode dar voucher para os alunos, ele pode ele mesmo produzir educação, ou ele pode simplesmente regular o setor. Todas essas possibilidades têm seus prós e contras, mas a questão, no final das contas, é a qualidade do bem público que está sendo gerado. Então a gente tem que perder um pouco o preconceito com as alternativas e entender que, em caso a caso, setor a setor, mercado a mercado, você vai ter uma solução diferente, uma solução melhor. Em alguns casos, as empresas privadas fazem um péssimo serviço, em outros casos, é o Estado que não produz como devia produzir. Bem, se você ficou comigo até aqui, agradeço a sua companhia e até mais.